você, a convite dos nossos irmãos, amigos do CEPAC. Estamos aqui hoje para fazer uma reflexão baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Esse capítulo fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então nós vamos falar sobre a utilidade da riqueza e as provas que advêm disso, assim como também da desigualdade das riquezas, né? Hoje, no mundo que a gente se vê às voltas com tanto materialismo, né? Onde as pessoas que têm posse dos bens materiais, das riquezas, né? Estão sempre priorizando, preservando os prazeres pessoais, o lado pessoal, né? Não tem a caridade, não tem amor ao próximo, não tem como você perceber que essa riqueza está talvez no lugar certo, talvez esteja na mão certa, talvez com o país certo. Quando a gente olha, então, a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, ali, a instrução dos Espíritos, a gente vê que está engraçado, mas está, né? Então, Deus, como é justo, Deus, como é eternamente bom, mas principalmente focando o atributo da justiça, Ele dá a todos oportunidades iguais do uso da riqueza. Essa anomalia, ela se apresenta se nós pararmos e olharmos a vida somente, né, a vida atual, só o momento presente. Mas a hora que nós pensamos nas várias existências, o conjunto então dessas existências, essa riqueza, ela está distribuída de forma justa. Então, quem já teve em outra existência, não tem agora, quem não tem agora já teve ou poderá ter no futuro. Então, a todos, Deus, o Pai justo, dá a oportunidade de passar por esta prova. Eu digo prova porque a riqueza, como diz o Evangelho, muitas vezes ela é uma provação até maior do que a própria miséria, né? Porque ela é aquele momento em que vai fazer o despertar dentro do indivíduo, dentro do espírito, a parte que brilha, a vaidade, o egoísmo, né? Então, às vezes, outrora, numa existência mesmo, a pessoa, né, estava em condições precárias, muitos talvez tenham ajudado, e a hora que ela consegue, então, passar por uma situação melhor, de pronto, ela já muda a atitude e esquece tudo, né? Ela já entra naquela situação assim, pronto, agora eu não tenho mais amigos, agora eu não preciso de mais ninguém. E se a riqueza fosse realmente um obstáculo à salvação do homem, do espírito, com certeza Deus não a teria colocado no mundo, né? Então, quando muitas vezes é atribuído a Jesus a negação da riqueza, por várias passagens que tem, né, dentro do Evangelho, que são interpretadas ao pé da letra ou que são mal interpretadas, não é verdade? Então, quando Jesus disse ao moço rico que o inquiria, né, que o que ele teria que fazer para ganhar a salvação, Jesus, então, de pronto, fala para ele abandonar tudo e segui-lo. Jesus não queria colocar ali, naquele momento, a negação da riqueza. Não. Jesus, ao contrário, queria desenvolver nele talvez o atributo final que faltava. Porque, como ele mesmo disse a Jesus, ele já seguia a lei, ele honrava pai e mãe, ele não era maledicente, né? Ele não fazia mal ao seu próximo, então ele obedecia às leis. Mas ainda ele estava apegado aos bens materiais. Ele ainda estava apegado à riqueza material. E Jesus queria o quê?
que ele se libertasse desses obstáculos, desses óbices. E aí, nessa parte também, o que é muito interessante, que Jesus institui ali o fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque esses bens dele serviria a outrem, serviria a outros, né, de forma voluntária, de forma que iria levar condições a outras pessoas de se melhorarem. Então seria o ato final dele de abnegação, da caridade. Então Jesus coloca ali, nesse momento, porque muitas vezes quando a gente olha, né, quando a gente lê, quando a gente estuda as obras do Espiritismo, fica parecendo que tudo foi instituído dentro do Espiritismo. Não, a base está no Evangelho de Jesus. Jesus deixou para nós todos os caminhos e todos os exemplos, né? Então aí está o fora da caridade não há salvação. E isso, todos os humanistas que já existiu até hoje, eles têm como principal característica a abnegação, né? A doação de tudo de si para o próximo, inclusive alguns recursos materiais que eles adquirem, o que eles têm, que chegam até eles via doação, né? Nós temos vários exemplos, Chico Xavier, meu Deus, né? Irmã Dulce, a grande humanista Madre Teresa de Calcutá, né? Que fazia aos pobres e fazia tudo que podia. Certa feita, ela sendo entrevistada por um dos repórteres internacionais, eles perguntaram a ela por que ela fazia aquilo, ela se dedicava, era uma época, inclusive, de pandemia na região da África, e que aquilo que ela estava fazendo era uma gota d'água naquele oceano de dificuldades, né? E das dificuldades por que passam a humanidade. E ela, então, respondeu, sim, meu filho, eu sei que é uma gota d'água no oceano, mas sem essa gota d'água, o oceano também não estaria completo. Então, cabe a cada um de nós fazermos o que é possível e o que é necessário. Muitas vezes com os parcos recursos que nós temos. E muitas vezes nós pensamos que a caridade é só material, né? Sabemos que não é. Ela é principalmente moral. A parte material, ela é para que nós demos o start naquilo que é necessário. E das desigualdade das riquezas, né? Então, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente o homem muitas vezes tenta resolver, né? E muitas vezes ele quer resolver numa vida. Então a questão muitas vezes é posta, Deus não é justo, por que que uns têm tantos e outros têm tão poucos, né? Por que que não é igualmente distribuídas as riquezas? Acho que por um motivo, primeiramente, um ponto bem simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirirem essas riquezas todos os indivíduos. Não são, né? E também não são igualmente previdentes e sóbrios para conservá-la. Então passa daí o princípio. É aquilo que Jesus falou, a cada um as suas obras, não é verdade? Você colhe aquilo que você planta. O outro ponto também da desigualdade da riqueza é que Deus entende que ela precisa muitas vezes estar concentrada em determinados pontos, em determinados lugares, em determinados países, para que haja a evolução material do planeta, a evolução intelectual do planeta. Precisa de recursos para isso, não é verdade? Precisa de recursos para preservação, para melhoria, para melhorar materialmente o nosso planeta, nosso orbe. Comporta muito mais humanos encarnados do que tem hoje. A gente acha que está com a superpopulação. Não, as coisas estão desorganizadas ainda, elas estão evoluindo, mas o suporte do planeta é muito maior do que isso. Então, por esse motivo também Deus a coloca. E eu acho que, encerrando, a gente sempre pega do Evangelho e pega do livro dos Espíritos, do Espiritismo, uma palavra de consolo, na verdade. Eu acho que esse é o final da situação. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos trazer para dentro de nós, de cada um de nós espíritas cristãos, principalmente, o fora da caridade não há salvação. Então, cada um tem que fazer aquilo que Jesus demonstrou que é possível fazer. Que Jesus abençoe a todos.